Dando sequência à temática da disciplina envolvendo unidades de conservação, a imagem mostra aí uma Resex, que é a Resex Arraial do Cabo, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, a reserva extrativista, nesse contexto, mostra a interação humana dentro de um espaço, que não necessariamente é só territorial, que envolve terra, que envolve ambiente costeiro, mas envolve, nesse particular aí, um ambiente marinho, a zona costeira como um todo. Existe uma particularidade que permite, no contexto aí dessa forma de unidade de conservação, a interação humana com a perspectiva de utilização sustentável, com a finalidade econômica até, do ambiente natural e dos recursos correlatos. Então, é uma situação que mostra claramente a interação, a relação que tem desta forma de unidade de conservação, que é extremamente importante no contexto das populações tradicionais. Falado sobre isto, nós entraremos agora na temática envolvendo licenciamento e compensação ambiental. A principal normativa que estabelece as regras envolvendo essa temática está lá na lei do SNUC, que é a lei 9.985 do ano de 2000, o decreto que a regulamentou, que é o 4.340 do ano de 2002, e a lei 13.668 de 2018, que alterou não só a lei do SNUC, como outras normativas correlatas. Então, ela fala também com situações que envolvem a implicação de alteração aí em relação a essas duas temáticas que são extremamente importantes no âmbito das unidades de conservação em matérias aí que sejam compatíveis, que nós iremos estar tratando daqui para frente. Então, relacionada a essa temática, nós temos o principal dispositivo, que é o artigo 36 da Lei 9.985, que é a lei do SNUC, que, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, e aí, evidentemente, dentro desse contexto, são impactos extremamente relevantes, extremamente considerados. Os impactos são de grande monta, evidentemente, para exigir uma forma de compensação diferenciada, que é essa compensação estabelecida pela lei do SNUC, que é uma compensação de ordem financeira. De modo que os institutos do licenciamento e compensação ambiental para essa finalidade, eles estão juntos, eles estão correlatos. Daí, irei fazer alguns comentários em relação ao licenciamento ambiental, que é um tema que eu trato na disciplina de Direito Ambiental com mais ênfase, com mais detalhamento. Nesse caso aqui, falarei de forma genérica. O licenciamento ambiental é um procedimento ou processo, conforme o entendimento de um doutrinador ou outro, mas pouco importa para a finalidade que nós estamos estudando em termos de unidade de conservação. Então, é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, avalia requerimento relacionado à implantação e funcionamento ou operação de empreendimentos ou atividades que são considerados potencial ou efetivamente causador de poluição ou que venham a utilizar recursos naturais. Então, situações assim, a partir do momento que a própria norma estabelece a exigência, a configuração desta premissa que nós acabamos de falar, exige-se o licenciamento ambiental, ou seja, a regularização ambiental para que uma atividade ou empreendimento ele possa entrar em operação de acordo com os parâmetros ambientais, sem prejuízo de outros atos do poder público que sejam necessários de acordo com a atividade ou empreendimento que se deseja. Pois é. E aí nós temos várias normas que estabelecem quais são as hipóteses que exige o licenciamento ambiental. De modo que, regra geral, nós observamos que para a regularização do empreendimento é necessário se faz uma licença prévia anterior ao empreendimento como um todo, uma licença de instalação, exatamente permitindo a alteração do ambiente natural para a incorporação do que se pretende no ambiente, e aí a licença de operação, que é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental avalia a possibilidade aí do funcionamento do empreendimento de acordo com as premissas ambientais. Faço ressalva exatamente na perspectiva
perspectiva de que não exclui outros atos necessários para o funcionamento daquele empreendimento, como, por exemplo, licença e ou alvará de funcionamento, licença e ou alvará de sanitário, autorização do órgão federal que a respeito de matéria minerária, era o DNPM. Então, nós observamos aí que o licenciamento ambiental é exatamente um foco que o órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente avalia as condições do empreendimento e atividade. Acontece que existem empreendimentos e ou atividades que são considerados de grande impactude, que são grandes os impactos, as consequências ambientais, sociais, econômicas, ao ponto de ter uma tratativa diferenciada, ao ponto de ter uma exigência peculiar em razão da magnitude do que se pretende. De modo que, com base nessa premissa, a regulamentação do licenciamento ambiental está lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, mais precisamente no artigo 10 dela, combinado também com a Resolução 237 de 1997 do CONAMA e mais precisamente a Resolução número 1 de 86 do mesmo Conselho Nacional do Meio Ambiente. De modo que nesses impactos de maior envergadura, de maior magnitude, é exigível exatamente um estudo técnico mais qualificado, que é o EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA, ele tem sua exigência, tem amparo constitucional, está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, expressamente da Constituição, combinado com o parágrafo 2º, de modo que é o estudo técnico qualificado, elaborado por equipe necessariamente por equipe multidisciplinar, que vai mostrar e apresentar para o órgão ambiental competente os impactos positivos, os impactos negativos do empreendimento, a perspectiva do empreendimento, as alterações, as medidas que deverão ser consideradas como mitigação, ao mesmo tempo o delineamento do que efetivamente vai implicar no ambiente natural, no ambiente social, conforme o caso no ambiente urbano. Então, são várias as situações que são exigíveis aí na condução desse estudo técnico qualificado, que é um estudo de modo que não é barato, efetivamente, a magnitude de empreendimentos de estudo técnico qualificado. Então, o procedimento para viabilizar o licenciamento ambiental tendente à expedição da licença prévia de instalação, de operação, e conforme o caso também licença de ampliação, é um procedimento mais burocrático, vamos assim dizer, ao ponto de, no trâmite do licenciamento ambiental, é exigível a realização de audiências públicas, exatamente para mostrar para a sociedade o que está sendo discutido, qual o nível do impacto, quais as temáticas deverão ser abordadas, permitir aí o acesso à população com base no princípio da participação, princípio da publicidade, princípio da informação, exatamente em razão da magnitude aí dos impactos que poderão ocorrer e os que efetivamente ocorrerão no ambiente que se pretende implantar o empreendimento ou atividade. De modo que a regulamentação mais própria no atual ordenamento jurídico em relação ao EIA-RIMA é por meio da Resolução número 1 de 86 do CONAMA. Então, ela é mais específica a respeito do tema e ela delineia as hipóteses que são exigíveis aí esse estudo técnico qualificado. Lembrando que o EIA é o estudo de impacto ambiental, conforme o caso, o estudo prévio de impacto ambiental, que é o estudo qualificado, com linguajar técnico aprofundado, com a perspectiva de mostrar aí todo o que envolve o empreendimento antes, durante e depois da sua e funcionamento. O RIMA, por sua vez, que é um instrumento ligado umbilicalmente ao EIA, é o relatório de impacto do meio ambiente ou relatório de impacto ambiental. A linguagem do RIMA é uma linguagem mais simples, é uma linguagem coloquial, ao ponto de permitir a quem quer que seja, que tome conhecimento do estudo, compreenda a magnitude do estudo, os impactos, o que pode ou não acontecer. Então, mostra
numa linguagem fácil, exatamente qual é a dinâmica do que se pretende, toda a sua contextualização. Exatamente com a perspectiva de mostrar para a sociedade o que é o empreendimento, qual a sua pretensão e quais os impactos dele decorrentes de ordem social, econômica, ambiental. Então, e o RIMA ele propicia exatamente uma melhor qualidade nas discussões envolvendo o pedido de licenças no âmbito do licenciamento ambiental lá nas audiências públicas. Pois bem, feita essa breve abordagem a respeito do licenciamento ambiental e do EIA-RIMA, indico exatamente, já me antecipo, que movimentos e atividades que sejam considerados de significativo impacto ambiental que exige o EIA-RIMA, exige em contrapartida a compensação ambiental. Que é exatamente essa temática que a gente está abordando aí neste bloco. É de suma importância a compreensão exatamente da relação de um instituto com o outro e ao mesmo tempo da sua vinculação em relação aos benefícios que pode trazer uma compensação ambiental em contrapartida à possibilidade de instalação do empreendimento e operação. Agora, não quer dizer necessariamente que uma simples compensação vai por si só ser suficiente para autorizar que o órgão ambiental admita e expeça aí as licenças ambientais pertinentes para a instalação e funcionamento do empreendimento. Não. Se possível, técnica e juridicamente, é necessário se faz já dosar, já estabelecer medidas de compensação sem prejuízo, por exemplo, das medidas das medidas de mitigação dos impactos que ocorrerão de ordem social, ambiental e econômica. E aí nós temos um dos exemplos, que é exatamente a instalação de empreendimentos hidrelétricos acima de 10 megawatts. Então, a magnitude do empreendimento, o impacto que ele ocorre, o barramento em si de uma área que poderia, nesse caso, eu não sei, mas pode ser decorrente de um curso da água natural que sofre o barramento e altera toda a dinâmica ambiental da área que o mesmo atinge, que cobre efetivamente. Às vezes tem cidades, às vezes tem comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Então, todo esse contexto é alterado diretamente, além dos efeitos ambientais, os impactos decorrentes da implantação desse empreendimento. Então, em razão da magnitude, é exigível aí o estudo de impacto ambiental e, ao mesmo tempo, a compensação ambiental para viabilizar a expedição dos atos administrativos necessários para as fases prévia de instalação e de operação deste mega empreendimento. E aí a resolução número 1 de 86 do CONAMA estabelece, dentre outras possibilidades, eu elenquei algumas que têm relação aqui com a peculiaridade do estado de Roraima. Então nós temos estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Nós temos a instalação de portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. Construção de aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos, coletores e emissários de esgotos sanitários. Então tem implicação tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Como também instalação de linhas de transmissão de energia acima de 230 kW. E nós temos também obras para a exploração de recursos hídricos do tipo barragem hidrelétrica acima de 10 megawatts, que a gente até comentou e aí foi a imagem anterior. Obras de saneamento básico ou de irrigação também são contempladas e exigíveis aí o estudo de impacto ambiental e a compensação ambiental em contrapartida. A instalação de aterros sanitários, que é a forma mais adequada de gestão dos resíduos sólidos no ambiente urbano e no ambiente rural. Nós temos o processamento e destino final de resíduos tóxicos e perigosos também, como passivo de EIA-RIMA, em contrapartida a compensação ambiental. A instalação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte, alternativa solar, eólica, marinha, etc., acima de 10 megawatts. E, ao mesmo tempo, nós temos os projetos urbanísticos, ou seja, como parcelamento do solo urbano, seja desmembramento, seja loteamento, acima de 100 hectares. E projetos agropecuários acima de 1.000 hectares, dentre outras hipóteses, como nós observamos. Então, a resolução
número 1 de 86, elenca uma série de situações exemplificarmente, de modo que aquelas hipóteses previstas nessa resolução, ela não esgota essa temática. Não coloquei todas, evidentemente. Nós poderemos ter hipóteses complementares previstas nas leis dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também, ao ponto de todas elas exigirem a mesma dinâmica, ou seja, aí a rima e compensação ambiental, considerando efetivamente os significativos impactos ao ambiente e em decorrência da implantação e operação da atividade que se deseja. E aí nós temos uma imagem da instalação de um aterro sanitário, que é uma das hipóteses que é exigível aí o EIA-RIMA. Então, os impactos decorrentes da implantação desse tipo de empreendimento, que é tendente à gestão dos resíduos sólidos, exige aí uma dinâmica diferenciada. Pois bem, como particularidade em relação à compensação ambiental, dentro do âmbito do licenciamento ambiental, com acompanhamento do órgão técnico, não só o órgão ambiental, mas como órgão gestor das unidades de conservação, é exigível do empreendedor o apoio à implantação e manutenção de unidade de conservação de proteção integral. Aqui já está dando um indicativo do que pode ocorrer, mas não único, evidentemente. A própria lei federal estabelece que os recursos decorrentes da compensação ambiental eles não poderão ser inferiores a 0,5% dos custos totais, fixado pelo órgão ambiental licenciador, dependendo do grau de impacto do meio ambiente. Essa peculiaridade é interessante que nós observemos aí que o Supremo Tribunal Federal, a gente vai falar isso mais à frente, por isso que eu coloquei viradinha aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente porque houve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao estabelecimento de percentual. Como nós observamos o impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, tudo muito caro, já leva em contrapartida a perspectiva de que a implantação dos empreendimentos com grande impacto são empreendimentos que são muito caros, né, custam muito. Então, 0,5% do empreendimento que custa muito caro, por exemplo, empreendimentos aí de R$1 bilhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou mais bilhões de reais, conforme o caso. Nós temos exemplo pelo Brasil afora, inclusive Roraima não é diferente, a implantação de alguns empreendimentos. Então, 0,5% da implantação de um empreendimento como esse é um valor que não poderá ser negligenciado, é um valor muito alto. Então, um valor de milhões de reais, conforme um empreendimento nessa perspectiva. E como não inferior a 0,5%, pode ser muito maior. Então, o valor aí, o legislador entendeu que o valor ficaria a cargo do órgão ambiental estabelecido. E aí veio o Supremo Tribunal Federal e decidiu de forma diferente. Portanto, exatamente essa prioridade. Então, dos recursos oriundos da compensação ambiental, que são recursos financeiros, é para unidade de conservação existente ou a ser criada. Então, o foco principal é exatamente prestigiar a conservação que já existe. Como a legislação federal, existe um prestígio, evidentemente, das unidades de conservação federal, mas não quer dizer que não possa ser prestigiado estadual e municipal, mas nesse particular aqui, as de conservação em nível federal é aquelas que pretendem ser criadas. Mas também, nós, em complementação no âmbito da norma que trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o Código Florestal prevê esse de compensação ambiental para implementar medidas de uso sustentável dos recursos da flora, previstos lá no Código Florestal que nós discutimos no bloco lá. Então, nessa área, a possibilidade de recuperação de área degradada, existe a possibilidade de realização de estudos e análise com base em fonte econômica da conservação ambiental. E a gente trata isso em outro bloco, por isso que eu não vou estar discutindo nesse momento. Ao mesmo tempo, nós temos uma previsão do Estatuto da Cidade, que exige que
parte da compensação ambiental, nesse contexto todo, seja utilizado para a elaboração de plano diretor do município que está sendo diretamente afetado. Plano diretor e, conforme o caso, revisão do próprio plano diretor. Então, existe uma perspectiva de utilização do recurso, que é um recurso vultoso, elevado, também para fomentar do ordenamento dentro da concepção do Estado da cidade. É uma temática que nós abordamos dentro da disciplina de direito urbanístico. Então, é interessante nós observarmos que existe que também ensejar a utilização dos recursos da compensação ambiental. Se afetar unidade de conservação específica, é exigível autorização do órgão responsável e a mesma ser uma das beneficiárias da compensação. Está aqui uma outra particularidade, exatamente quando ocorre aí parte do pressuposto que seria afetar diretamente ou de algum modo implicar em prejuízos à unidade de conservação que já existe ou a própria zona de amortecimento. E aí pode ser beneficiária também de recursos da compensação ambiental. Aqui nós temos outra imagem que mostra uma usina fotovoltaica, produção de energia, com base na energia do sol, são placas solares. Se for acima de 10 megawatts, como nós observamos, é exigível, no licenciamento ambiental, a apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, e em contrapartida tem também a compensação ambiental, além de outras medidas que são correlatas. Exatamente da potencialidade do empreendimento, é exigível exatamente um estudo diferenciado e a compensação correspondente. Fundamento e finalidade da compensação ambiental. Aqui o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 896.863 do Distrito Federal, que foi julgado em 19 de maio de 2011 e publicado no dia 2 de junho de 2011, estabeleceu que, dentre outros assuntos, eu peguei só a parte que implica nesse bloco, nesse slide. A compensação tem conteúdo reparatório, em que o empreendedor destina parte considerável de seus esforços em ações que sirvam para contrabalancear o uso de recursos naturais indispensáveis à realização do empreendimento previsto no estudo de impacto ambiental e devidamente autorizados pelo órgão competente. Aqui nós observamos exatamente que a compensação é exatamente compensar, exatamente contrabalancear o impacto que o empreendimento ou atividade vai gerar efetivamente em relação aos prejuízos socioambientais, econômicos, principalmente ambientais, nesse contexto como um todo. Então a questão é exatamente dar o contrabalanço, dar a compensação, a contrapartida em relação aos danos que o empreendimento irá praticar com o aval do órgão ambiental. Então, se for possível técnica e juridicamente, necessário se faz exigir-se a devida compensação como meio de reparação dos danos ambientais praticados. E aqui está um contexto que implica no princípio do usuário pagador, que mesmo exercendo uma atividade legal, tem que dar contrapartida em relação aos danos que vão ser gerados em razão da implantação daquele empreendimento ou atividade de grande magnitude. E aí o STJ ele foi muito contundente nesse ponto. Então a perspectiva é exatamente o quê? Contrabalancear o uso dos recursos naturais indispensáveis à realização do empreendimento, que o empreendimento vai causar, são os impactos aí negativos da implantação do empreendimento. O montante da compensação deve ater-se àqueles danos inevitáveis e imprescindíveis ao empreendimento previsto no EIA-RIMA, não se incluindo aqueles que possam ser objeto de medidas mitigatórias ou preventivas. E aqui dá o norte. Dá o norte dizendo que aquelas medidas que são obrigatórias, né, por parte do empreendedor de serem colocadas em prática com a finalidade de mitigar, ou seja, diminuir
de controlar, de fazer com que os impactos sejam os mínimos possíveis, ou mesmo a adoção de medidas que evitem qualquer amplitude do impacto, que o impacto mesmo ocorra, é necessário exatamente tirar do cálculo financeiro da compensação ambiental. Então, o foco da compensação ambiental é exatamente a reparação dos danos que são inevitáveis e imprescindíveis para a implantação do empreendimento. Então, o STJ foi muito feliz aí nessa abordagem, envolvendo o licenciamento ambiental, envolvendo a compensação ambiental, a sua finalidade, o seu foco, e ao mesmo tempo a implicação que é direta com os danos que ocorrerão. E aí nós temos um outro mega empreendimento que envolve um aeroporto. Então é a instalação de aeroporto, conforme as diretrizes ali da resolução número 1 de 86 do CONAMA, exige-se aí o EIA-RIMA no licenciamento ambiental em contrapartida à compensação ambiental. Como eu havia falado, o Supremo Tribunal Federal pontuou a respeito da valoração da compensação ambiental. Então, a ADIM 3378, de 9 de abril de 2008, norteou os parâmetros a respeito dessa temática. Então, o STF, nesse caso, declara inconstitucional a previsão de percentual mínimo para compensação ambiental. No entanto, o percentual devido para a compensação ambiental não mais incide sobre o valor total dos custos para a implantação do empreendimento. Então, nós observamos que é bem diferente daquilo que estava regulado, está expresso ali no caput do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000. Então, o cálculo não mais incide sobre o valor dos custos total da implantação do empreendimento. Agora, o que deve ser considerado? Deve ser considerado, sim, o cálculo sobre o grau do empreendimento, sobre os meios bióticos, físicos, de impacto ambiental, devendo o órgão competente definir, caso a caso, o valor da compensação. Então, aqui nós observamos que não tem um parâmetro. O STF pontuou que vai depender do grau de impacto do empreendimento como um todo, sobre as ambientais, econômicas, sociais da região, que será diretamente afetada. E o estudo do impacto ambiental tem que contemplar exatamente isso, permitir que o órgão ambiental competente ele tenha condições de definir o valor da compensação. Então, não tem parâmetro. Pode ser, inclusive, desconsiderando o que a lei estabelece, evidentemente, com o aval do Supremo Tribunal Federal, não tem um limite concreto para estabelecer o montante da compensação ambiental. Esse foi o norte do Supremo Tribunal Federal, mas a gente vai observar algumas regulamentações subsequentes, levando em consideração essa decisão da Suprema Corte, como parâmetros aí de norte, vamos dizer, são referenciais que deverão ser considerados pelo órgão ambiental para dosar economicamente o valor da compensação ambiental. Aqui nós temos um outro mega empreendimento, que é a instalação de um porto. Então, aqui só está mostrando a imagem de um porto. Então, são situações essas que, dentro do contexto da resolução número 1 de 86 do CONAMA, também precisaria de EIA-RIMA e compensação ambiental. Acho que pulou duas imagens aqui. Vamos ver aqui. Ok. Condições para compensação ambiental. Então, com base, aí nós temos que fazer a junção da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do SNUC, com o decreto que a regulamentou e com a Lei 13.368, se não me engano, de 2018. Está no primeiro slide dessa gravação. Então, na conjunção dessas três normas, nós observamos exatamente parâmetros para se definir a valoração econômica
da compensação ambiental. E aqui nós temos fixação da compensação ambiental. O IBAMA, isso no caso do órgão federal. Então a norma que nós mencionamos é a norma que estabelece a incumbência do IBAMA, mas não quer dizer que os órgãos ambientais dos estados, do Estado Federal e dos municípios não possam também, guardadas as devidas proporções, aplicar a norma federal de acordo com a sua própria realidade. Salvo se tiver uma norma mais específica que seja mais protetiva no âmbito dos estados, DF e municípios. Então partimos do pressuposto do IBAMA, mas pode se aplicar em relação a outros órgãos ambientais. Pois bem, feita essa observação preliminar desse slide, o IBAMA avaliará a partir do EIA-RIMA, ou seja, o EIA-RIMA estabelecerá as condições, os parâmetros, o norte, o referencial e a magnitude dos impactos, considerando os impactos ambientais negativos. Então a questão é, de acordo com a ADIM do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 36 caput, o parâmetro deve ser levado em consideração exatamente, e também aquela decisão que eu mencionei do STJ, o parâmetro leva em consideração os impactos efetivamente causados, os impactos que são objetivos de cunho socioambiental e econômico. Então, os impactos negativos previstos e analisados pelo EIA-RIMA, que deve ser necessariamente convalidado, chancelado, que o órgão ambiental concorde efetivamente com eles. Então, essa é uma questão. A exigir do órgão ambiental a avaliação do EIA-RIMA para a dosagem da compensação ambiental. Nos cálculos da compensação ambiental não serão incluídos investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos para mitigação, encargos, custos do financiamento e garantias. Também custos com apólices e preços, ou seja, que não tem correlação direta com os impactos socioambientais e econômicos do investimento, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal e em contrapartida da definição do próprio Superior Tribunal de Justiça, não há que entrar no cálculo aí da compensação ambiental. Então é extremamente importante nesse ponto, porque é muito comum dos empreendedores quererem inserir custos ordinários da implantação do empreendimento para fins de minimizar o impacto financeiro do valor aí da compensação ambiental, mas aí já foi pontuado que esse tipo de situação não pode incidir no cálculo. Pois bem, o valor da compensação ambiental, ou CA, ele é igual ao VR, que é o somatório do investimento para implantação, ou seja, então o valor da compensação deve levar em consideração o somatório dos investimentos para a implantação do empreendimento, todos eles, então calcula-se todos os custos brutos do empreendimento, que é o VR, multiplicado pelo GI, e no caso, o grau de impacto nos ecossistemas. Então, deve apresentado o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Lá vai ser estabelecido tecnicamente o grau de impacto dos ecossistemas diretos ou indiretos da implantação daquele empreendimento ou atividade de magnitude considerável. Nós temos um parâmetro de 0 a 5%, então o grau de impacto do empreendimento. Então a multiplicação do VR com o GI, o VR é o somatório dos investimentos da implantação do empreendimento, com o grau de impacto nos ecossistemas, dá o valor da compensação ambiental. Aparentemente é simples, mas é evidentemente que vai levar em consideração não só a demonstração dos custos, mas também exatamente a análise técnico qualificada, que vai indicar precisamente o grau de impacto nos ecossistemas. E aí permite uma identificação objetiva do valor da compensação ambiental. Nós observamos que, nesse contexto, o órgão ambiental vai definir, após a valoração da compensação, chegou-se a um determinado parâmetro, ele vai definir a destinação. Então, nós observamos alguns parâmetros para destinação, como, por exemplo, as unidades de conservação que já existem ou aquelas a serem criadas, como também nós observamos a possibilidade de utilização para a implementação de regras de uso sustentável dentro do Código Florestal, implantação de plano diretor ou sua revisão no Estatuto da Cidade, como também alguma unidade de conservação que seja afetada pela implantação do empreendimento ou mesmo zona de amortecimento. Então são essas situações que nós já pontuamos, que são objeto aí de
possível destinação por parte do órgão ambiental. O órgão ambiental que vai bater o martelo a respeito dessa destinação. Mas necessário se faz que seja ouvido, no caso, no âmbito federal, o ICMBio, que é o órgão que gestor das unidades de conservação em nível federal. Mas aí, aqui fala o ICMBio, mas no âmbito dos estados é o órgão competente, no âmbito do DF do mesmo jeito e do município de igual modo. E o empreendedor. Então a lei, juntando todos os dispositivos que nós mencionamos a respeito da compensação ambiental, a lei fala que não só o órgão que trata da gestão de unidade de conservação, como também o empreendedor deve ser ouvido em relação à destinação. E aqui fala ouvido. Esse ouvido quer dizer exatamente o seguinte: o órgão competente deve se manifestar. Não quer dizer necessariamente que vincule o órgão ambiental. Deve ser levado em consideração? Sim, deve ser levado em consideração. Até porque se o órgão ambiental fizer uma destinação de forma diversa do que a lei estabelece, está sujeito à responsabilização dos seus gestores, né? Então, o norte já é estabelecido pela própria norma, mas nada impede que o órgão, dentro do parâmetro legal, ele considere o pronunciamento do próprio ICMBio, do empreendedor, e aqui nós observamos também que o próprio órgão deve também sopesar situações que impliquem em cumprimento das regras estabelecidas no Código Florestal e nos estatutos da cidade, como nós já pontuamos. Então, em relação a essa abordagem, é importante que se afirme essas condições que vinculam o órgão ambiental. Aqui nós temos a implantação de uma rodovia, então necessário se faz exatamente o ERIMA e compensação ambiental em virtude da magnitude do empreendimento como um todo. Ok, se os recursos forem utilizados para a unidade de conservação, deve obrigatoriamente ser priorizado. Primeiro, regularização fundiária e demarcação das terras. Segundo, elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo da respectiva unidade de conservação. Terceiro, aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade de conservação, compreendendo sua área de amortecimento. Também nós temos desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação e, por último, desenvolvimento de pesquisas para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento. Então, são essas as situações indicativas dentro do contexto da unidade de conservação já existente daquelas a serem criadas. Então, nós temos um referencial legal, que poderá ser complementado em nível de estados, DF e municípios, com exigências a mais. Não pode simplesmente desconsiderar esta previsão normativa federal por se tratar de norma geral, de acordo com o artigo 24 da Carta Constitucional de 1988. Então, nós temos esse contexto das exigências que tem implicação direta com a unidade de conservação e deve ser priorizado. Então, a própria lei estabeleceu a obrigatoriedade de observância por parte do competente, que é quem vai bater o martelo em relação à definição da destinação dos recursos da compensação ambiental. Aqui nós temos um outro empreendimento, que é empreendimentos imobiliários urbanos, ou seja, parcelamento do solo urbano, aqui, loteamento ou mesmo desmembramento acima de hectares, é exigível a RIMA e, em contrapartida, a compensação ambiental. Nos casos, existe uma particularidade. Nos casos de reserva particular do patrimônio natural, monumento natural, refúgio da vida silvestre, área de relevante interesse ecológico e área de proteção ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do poder público, os recursos somente poderão ser aplicados para, ou seja, se essas hipóteses de unidade de conservação, de uso sustentável, de proteção integral, pertencerem ao poder público, não há ressalva. Então, pode ser utilizado sem problema algum. Agora, se não pertencer ao poder público, ou seja da iniciativa privada, uma pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, somente poderão ser utilizados os recursos da compensação ambiental com a finalidade de elaboração do plano de manejo ou atividades de proteção. Segundo,
realização das pesquisas para o manejo da unidade de conservação, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes. Também a realização de programas de educação ambiental e financiamento de viabilidade econômica para uso sustentável da respectiva unidade de conservação. Então nós observamos que para o poder público pode, mas para o particular, que seja titular de uma ou interesse em uma unidade de conservação, tem algumas implicações para ser beneficiário aí de recursos de compensação ambiental. Então a questão é possível? Sim, desde que está exatamente estabelecido aqui nesse slide, com essas condições que são diretas, objetivas, que efetivamente poderiam ser complementadas em nível dos demais entes federados. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a implantação de empreendimentos agropecuários, que se esses empreendimentos agropecuários forem acima de 1.000 hectares, necessário se faz o EIA-RIMA e o relatório de impacto ambiental. Então todos esses são empreendimentos aí no contexto da resolução número 1 de 86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Situações comuns às unidades de conservação federais, mas que poderão ser aplicadas aí às outras unidades de conservação no âmbito dos estados, DF e município. Nesse caso, nós observamos a possibilidade de concessão de serviços, áreas, aqui está escrito errado, né? Áreas ou instalações. Então, no âmbito das unidades de conservação que são inerentes ao governo federal, é possível a concessão para a iniciativa privada de serviços, áreas e instalações das próprias unidades de conservação federais. Mas a gente vai observar algumas peculiaridades, entre as quais é que, para exploração de atividades de visitação voltadas, então é exatamente o que? Permitido a visitação pública. Então, evidentemente que já pode ter uma contrapartida do visitante, né? Uma contrapartida econômica, de pagar para visitar, com a perspectiva exatamente de educação ambiental, preservação e conservação do meio ambiente, a realização de turismo ecológico, de interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza. Então, são essas hipóteses que justificam a visitação pública e, ao mesmo tempo, a possibilidade de concessão de unidade de conservação federal. Mas a pergunta que não quer calar é exatamente o seguinte: mas todas as unidades de conservação federal? Não. Aquelas que, evidentemente, que admitem a visitação pública. E aí nós temos, no âmbito da unidade de conservação de proteção integral, que são as mais rígidas, nós temos o parque, no caso o Parque Nacional, Parque Estadual, Municipal, Distrital. Então, no caso, a visitação propriamente dita. E aí pode haver exatamente o que? A compensação, né? Para que a iniciativa privada ela possa gerir esse parque nacional. Então, em termos de unidade de conservação de proteção integral, nós temos como exemplo parque. Mas nós temos também o monumento natural. O monumento natural, como nós observamos, ele pode ser privado, mas pode ser privado. Se pode ser privado, também pode ser público. Então, se for público, pode haver exatamente o que? A concessão, exatamente com essa perspectiva de educação ambiental, preservação, conservação, turismo ecológico, interpretação ambiental e recreação. Mas nós temos uma terceira modalidade de uso de unidade de conservação de proteção integral, que é o refúgio da vida silvestre, que também pode ser pública, e aí admitir exatamente a concessão nos moldes do que nós já pontuamos. Agora, como forma de unidade de conservação de uso sustentável, que pode ser pública, nós temos a área de proteção ambiental, que é a APA, e também a área de relevante interesse ecológico. Então, são duas situações que poderia justificar a concessão pública federal para exercício de atividades envolvendo serviços, uso de áreas e instalações de unidade de conservação federal. Ok? Agora, a observação que se faz em relação a essa possibilidade é exatamente que precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura. Então, necessário exatamente o quê? Tem infraestrutura? Pode ser feita concessão. Não tem infraestrutura? Vai ter que ser implantada? Pode haver concessão pública para utilização dessas unidades de conservação.
E qual é o meio dessa concessão? Exatamente o procedimento licitatório, que é obrigatório para permitir que haja a utilização aí de espaços como tais. Então, é óbvio que vai exigir a contrapartida de proteção daquele espaço, atendimento às regras estabelecidas, às normas aplicáveis no âmbito dos regulamentos, da legislação federal, do decreto que regulamenta, do plano de manejo correspondente, atendendo às finalidades daquela própria unidade de conservação e com o acompanhamento do órgão gestor das unidades de conservação, que no âmbito federal é o ICMBio, e aí no âmbito dos estados, DF e município, os órgãos competentes em cada alçada. Ok? Então não é solto. E ao mesmo tempo, o exercício de qualquer atividade que é exigível licenciamento ambiental tem que ter o aval do órgão ambiental competente. Então é possível exatamente o que? O poder público conceder a utilização de algumas unidades de conservação para a iniciativa privada com a perspectiva de utilização, visitação pública, com educação ambiental, a preservação, conservação, exercício do turismo, recreação, interpretação ambiental. Então são finalidades que auxiliam aí a minimizar os custos operacionais da manutenção, do monitoramento, do acompanhamento do desenvolvimento, da proteção das unidades de conservação. Então, é uma situação que a princípio é bem vista, agora vamos ver com o tempo realmente a sua efetivação, até porque essa medida foi incorporada no ano de 2018 e que houve alteração aí da possibilidade de utilização dessas formas de unidade de conservação. Falar dessas observações, agora nós vamos entrar nas particularidades do estado de Roraima. E aí nós temos uma imagem do mapa que estabelece as áreas institucionais do estado, com a definição de área militar, de unidades de conservação federal, de unidades de conservação estaduais, terras indígenas e áreas remanescentes. Então, na particularidade das unidades de conservação federal e estadual, nós temos aqui um destaque para essa coloração, um verde um pouquinho mais claro. Nós temos aqui na região mais ao sul do estado de Roraima, Caracaraí, Rorenópolis, como também, não só as duas modalidades. Nós temos aqui no centro-norte do estado também, aqui, se eu não me engano, onde está aqui, já está escrito, Flona, é uma floresta nacional. Então nós temos aqui na região de Alto Alegre uma floresta nacional. Na região mais ao norte aqui do estado de Roraima nós temos o Parque Nacional do Monte Roraima. E mais à esquerda aqui tem uma área militar. Agora aparentemente seria uma unidade de conservação, mas não está muito claro isso. E aqui nós temos a unidade de conservação do estado também. Então essa região, o verde mais claro, um amarelo bem clarinho, ela representa aqui as unidades de conservação de acordo com o mapa do estado de Roraima. O mapa oficial está lá no site da Secretaria de Planejamento. Então, unidade de conservação em Roraima. Nós temos aqui o Parque Nacional do Monte Roraima. Então, algumas peculiaridades em relação à nossa realidade regional. A criação do Parque Nacional do Monte Roraima foi por meio do decreto 97.887 do ano de 1989. A área dele é de 116 mil hectares, localizado no município de Uiramutã. Recentemente, este parque perdeu um pouco da sua área devido à homologação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Que nós fizemos um comentário a respeito da tripla afetação que ocorria exatamente nesse ambiente de parque, da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, e ao mesmo tempo da área de segurança nacional, que é a área de proteção ali da área de fronteira. Então, o Parque Nacional, aqui é uma unidade de conservação de proteção integral. Nós temos também como Parque Nacional, como unidade de conservação de proteção integral, que é o do Viruá. É o decreto de criação, aí não tem um número, do ano de 1998. A área de 227 mil, um pouco mais de 227 mil hectares, localizado no município de Caracaraí. Nós temos o Parque Nacional Serra da Mocidade, decreto de criação também não tem número, do mesmo ano. É a área de um pouco mais de 350 mil hectares, localizado no município de Caracaraí.
os três são um parque nacional, como nós observamos aqui, que é a Unidade de Conservação de Proteção que admite a possibilidade pública, conforme plano de manejo e acompanhamento do órgão competente ICMBio. Nós temos aqui a imagem do município de Boa Vista, dentro do município de Boa Vista, que mostra em azul. Não dá para fazer, não dá para ler aqui qual que é a identificação, mas a área em destaque aqui, que é um rosa clarinho, que cor é essa, são terras indígenas. Então está aqui no mapa, dá para identificar as terras indígenas. Em amarelo nós temos projetos de assentamento. Tem 2 projetos de assentamento. A área azul aparentemente é a área livre do município de Boa Vista. Então nós temos uma área grande aqui de terra indígena, que é a terra indígena São Marcos, pelo que dá para observar aqui. Limite aqui com o município de Normandia, com o município de Normandia, Bonfim, e aqui em cima deve ser o município de Normandia, Pacaraima, município de Pacaraima, aqui tem o município de Amajari. Então é isso, aqui é a área do município de Boa Vista, que tem um pouco mais de 5.600 quilômetros quadrados. Então, no âmbito do estado de Roraima, nós temos também a Estação Ecológica de Maracá, que foi criada por meio do decreto 86.061 do ano de 1981. A área de um pouco mais de 101.000 hectares, localizado no município de Amajari, mas é a divisa entre Amajari e o município de Alto Alegre. É uma das primeiras estações ecológicas do Brasil. Então nós temos também no estado de Roraima a Estação Ecológica de Caracaraí, criada em 1982 pelo decreto 87.222, com um pouco mais de 80.000 hectares. Está lá no município com o mesmo nome, que é Caracaraí. Nós temos também a Estação Ecológica do Niquiá, criada pelo decreto 91.306 de 1985, com área de um pouco mais de 286.000 hectares no município de Caracaraí. Então nós observamos que Caracaraí tem muitas unidades de conservação federal. E aqui eu vou fazer um destaque, que essas unidades de conservação federal, estação ecológica, é de proteção integral que não admite visitação. Então só para fins de educação e pesquisa efetivamente. Então o rigor, a aplicabilidade do termo preservação é mais correlato exatamente com essa forma de unidade de conservação e não admite aí o instituto da concessão privada para sua utilização, como nós observamos, nós pontuamos. Então nós temos aí mais 3 unidades de conservação federal. Nós temos também uma floresta nacional de Roraima, criada em 1989 pelo decreto 97.545, com área um pouco mais de 132.000 hectares, localizada nos municípios de Mucajaí e Alto Alegre. E a Floresta Nacional do Anauá, criada em 18 de fevereiro de 2005, com área de um pouco mais de 259.000 hectares, localizada no município de Rorainópolis. É interessante nós observarmos que essas unidades de conservação federal, elas são de uso sustentável e admite exatamente não a concessão para fins de visitação, mas sim a exploração econômica da madeira, ou seja, é possível licitar-se da floresta para fins privados, para utilização econômica por meio desse processo aí, que é um processo de controle da participação igualitária daqueles interessados, exatamente para a realização do manejo florestal. Ou seja, retirar a possibilidade, dentro de um patrimônio público, de floresta que tenha rentabilidade econômica, com aval do órgão ambiental competente, do órgão gestor da unidade de conservação, e ganhando efetivamente aí o processo licitatório. Então nós temos aí essas unidades de conservação de uso sustentável no âmbito federal. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma unidade, que não é unidade de conservação necessariamente, é um espaço territorial especialmente protegido, que é o Bosque dos Papagaios, no município de Boa Vista, que é um espaço de visitação, que é objeto de proteção jurídica efetivamente,
e deve ser preservado. Então, nós observamos na imagem as hipóteses, né? Todas as hipóteses que envolvem as unidades de conservação no âmbito federal em Roraima. Nós temos 3 parques nacionais, nós temos 3 estações ecológicas e duas florestas nacionais. Mas tem outras em discussão, como por exemplo Resex do Baixo Rio Branco, que é a reserva extrativista, e são situações que poderão ser implementadas no futuro, se bem entender assim os gestores, os responsáveis no âmbito federal, estadual e municipal, conforme o caso, poderão ser acrescidas em cada ente federado, em especial no âmbito da União. E aqui nós temos aqui as unidades e aqui do Baixo Rio Branco, que aqui eu não cheguei a comentar, mas nós temos aqui a APA Baixo Rio Branco, que congrega uma área bem significativa, e ela está vinculada ao estado de Roraima e também ao município de Rorainópolis, se eu não me engano, o município de Caracaraí também. Então pega uma boa porção aqui da região do Baixo Rio Branco. Ok? Então aí nós temos as hipóteses em concreto das unidades de conservação no âmbito do estado de Roraima. E aí nós fechamos com a imagem do Bosque dos Papagaios, o conteúdo de unidades de conservação.